Todo desenho começa como uma semente que rompe a dormência. Meu nome é Silvia do Canto, sou ilustradora e este é o primeiro vídeo sobre meu processo criativo, acompanhando a criação de uma série de autorretratos que fiz durante 2020 e início de 2021. Esses trabalhos foram motivados por uma necessidade de traduzir para imagens o que eu estava sentindo e nem sempre conseguia expressar ou compreender. Quando estou fazendo uma ilustração para algum projeto, eu geralmente determino previamente algumas diretrizes, como uma paleta de cores, que técnicas usar, as referências e qual dinâmica corresponde melhor ao que eu quero comunicar. Acho que fiz isso em todos os meus trabalhos até agora, exceto em um, as histórias Momarui. Os Momarui são os habitantes de uma floresta que nasceu e cresceu a partir de uma árvore, e nas suas histórias e imagens eu deposito minha paixão pela natureza e algumas questões filosóficas sem pretensão. É um trabalho de detalhes e me dedico a ele há alguns anos. Nessas ilustrações eu parto de lugar nenhum e não sei onde eu vou chegar porque as decisões são tomadas durante o desenhar e se restringem ao próximo passo imediato. Bom, o que significa partir de lugar nenhum? É claro que eu tenho um universo de imagens a priori na cabeça, mas o caso é que eu não parto de um esboço, não penso na composição, não parto de um texto ou de uma ideia consciente. Nessas ilustrações eu parto de um pontinho, de um tracinho, de movimentos mínimos que vão dando forma a uma pequena plantinha sem importância, como essas que nascem na beira da estrada ou no canto do quintal. Elas vão aparecendo uma após a outra, quase como um doodle, aqueles rabiscos que a gente faz sem propósito algum, sem atenção, no canto da folha, sabe? No meu caso, meu doodle são ervas daninhas, capinzinhos, dentes de leão. Uma coisa vai chamando a outra durante o desenhar, e vão surgindo os personagens, eles vão se relacionando com seres e elementos, e a narrativa vai se estruturando. A história vai sendo contada pelo desenho enquanto eu desenho. Eu tenho a tendência a racionalizar demais tudo que eu vou fazer, então essa estratégia de construção orgânica das imagens me faz muito bem porque libera a minha cabeça para só aproveitar o processo e ao mesmo tempo mantém minha atenção no instante presente, no aqui e agora do processo criativo. O resultado é um deixar fluir que pode trazer à tona imagens de alegria, de perda, de expectativa, de afeto. Geralmente eu só percebo do que se trata a narrativa depois que termino o desenho. Às vezes um pouquinho antes. Já tive muitas surpresas nesses processos. Olha, não é nada místico. É um exercício criativo que parece com meditação, parece com psicanálise, mas essa não é a minha área. Outras pessoas podem falar melhor sobre isso. Bom, você já deve ter percebido que até agora eu não fiz nada que lembre nem vagamente um autorretrato. São desenhos de plantas que se sobrepõem um pouco, algumas flutuam com as raízes expostas, outras aparecem parcialmente, são bem diferentes umas das outras e vão ocupando os espaços. Eu não me preocupei em manter as proporções de tamanho entre elas e até sigo as características das espécies, mas sem a preocupação de um desenho botânico. Eu só estou deixando fluir. O autorretrato é um gênero de trabalho em arte que é especialmente complexo de fazer, porque em geral a artista tem que decidir em algum momento o quanto ele ou ela quer expor de si e da sua intimidade. E pode ser tanto um instrumento de valorização do ego, quanto de investigação dele. No meu caso, acho que o isolamento me levou a passar muito tempo comigo mesma, e eu senti necessidade de compreender melhor algumas coisas que estavam me preocupando
e outras que estavam me ajudando a seguir em frente. Eu acredito que essa é uma das funções da arte, tornar a nossa existência suportável em um mundo que nunca vamos compreender totalmente. A arte trata indiretamente de assuntos complexos demais para captarmos diretamente, porque nossa fragilidade e finitude nos esmagariam. Através da arte, a vida nos reconquista. Outra função da arte talvez seja a de reconectar conhecimentos que diversas sociedades humanas insistiram em separar. Ela pode ser o elo de ligação entre as dinâmicas do mundo e as do homem, unindo novamente o que o rigor do costume separou. Desde nosso passado profundo, a arte tem papel fundamental no conhecimento do mundo natural e humano. Por isso, iremos encontrar na arte elementos da filosofia, da biologia, da matemática, da poesia, da física, da história. A separação entre homem e natureza tem, afinal, muito de ilusão narcisista. Talvez isso explique as perdas que a natureza sofreu nas últimas décadas e especialmente nos últimos anos. Não somente nos biomas, mas também nos pequenos pontos verdes que resistem dentro das cidades. Áreas de vegetação se transformando em condomínios, córregos passando a fluir dentro de tubulações, árvores substituídas por aparelhos de ar-condicionado. Qual é o preço desse progresso que nos é apresentado? Quais são as alternativas? Tudo isso me causa uma sensação de deslocamento e profunda tristeza. E a tristeza bloqueia a minha criatividade. Confesso que estava travada antes de iniciar esse autorretrato. Não sabia o que fazer, o que expressar. Foi então que recorri ao processo de desenho que uso nas histórias Momarui. E o desenho começa como uma semente que rompe a dormência, um ponto que rompe a superfície em branco. Logo, as raízes expostas me lembram a estiagem pela qual passamos, e os frutos pequenos me mostram que é preciso sobrar alguma umidade para as sementes que estão por vir. O que fazer quando estamos cheios de tantas angústias? É preciso deixar transbordar. No Egito Antigo, o deus Kéfer era representado como um escaravelho empurrando um disco solar entre as patas. Kéfer significa tornar-se, ser feito ou constituído novamente, ou seja, é um símbolo de ressurreição e imortalidade. Amuletos em forma de escaravelho eram depositados sobre o peito dos mortos, e uma inscrição no verso pedia ao coração para que ele não depusesse contra seu dono na hora de ser pesado por Anubis. O escaravelho é um lembrete de que o sol renasce todos os dias, sempre o mesmo, mas sempre renovado. No verão eu recebo a visita de várias espécies de besouros no ateliê, lindos nas suas armaduras coloridas, mas jamais vou esquecer o primeiro que tive a coragem de pegar, ainda criança, preto e reluzente e mais áspero do que eu gostaria, para tirá-lo da calçada e colocá-lo a salvo no canteiro de flores da minha avó. Esse quintal da minha infância, no qual brincava ao lado de lírios, girassóis e araçás, com uma grinalda de capim e flor de trevo na cabeça, jardim fundamental para a criação da minha floresta imaginária, também me proporcionou o primeiro contato com outro inseto conhecido pela sua metamorfose. De todas as fases do desenvolvimento da borboleta, a lagarta é a que tem o aprendizado da terra, das coisas que se processam lentamente. É um símbolo dos cuidados com o mundo físico, com os aspectos materiais que compõem a existência cotidiana. Mas para se chegar à borboleta é preciso superar o conforto e a comodidade do já conhecido. É preciso deixar morrer o velho e partir ao encontro das possibilidades em aberto, sem certezas, sem garantias. A borboleta nos lembra de que tudo é passageiro e que a vida é movimento e transitoriedade. Acho que é normal e até certo ponto esperado que pensamentos sobre vida e morte, natureza e cultura, continuidade e transformação
se tornem recorrentes em períodos históricos como este que vivemos. De minha parte, seria impensável ser de outra forma. Como artistas, temos acesso à realidade através da nossa sensibilidade e da nossa intuição. Em tempos dolorosamente cruéis, corre-se o risco de sucumbir ao peso da tragédia que se desenrola diante e dentro de nós. É precisamente neste momento que a terceira e mais importante função do artista dentro da sociedade se faz necessária, mas é natural que se hesite. Nessa hora, ele pode pedir ao seu coração para que não deponha contra si mesmo e tenha coragem. Na devastação do deserto de afeto, na aridez da falta de compaixão, que o artista seja como a fonte que preenche os vasos e transborda. Em meio aos devoradores que nada geram, seja o artista como o prolífico que cria abundantemente e distribui sem constrangimento, porque está cumprindo sua função no mundo: deixar transbordar.